A paz do Senhor, criançada, eu sou o tio Fagner. A paz do Senhor, papai e mamãe. Hoje vamos conhecer uma história assim muito linda, uma história muito especial da Bíblia. A história de um homem que ele começou fazendo coisas erradas, mas ele teve um encontro com Jesus. E ele teve a sua vida completamente transformada. Quem está preparado aí para ouvir? Então vamos lá, presta atenção aqui hoje nessa palavra com o tio. Criançada, eu queria ler com vocês aqui em Atos, no capítulo 9, no verso 4 e no verso 5. Sabe o que ele fala? Olha, fala assim, ó. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, em quem tu persegues. Olha só que forte. Essa palavra está lá no livro de Atos, no capítulo 9, do verso 4 e no verso 5. Crianças, esse foi o momento em que tudo mudou. Esse foi o encontro que transformou Saulo no apóstolo Paulo, sabia? Crianças, existia um homem chamado Saulo. Esse homem ele era inteligente. Esse homem ele conhecia muito sobre Deus, mas ele tinha um grande problema. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Sabe o que ele fazia? Esse homem ele perseguia os cristãos. Esse homem tentava impedir as pessoas de falar com Jesus. Mas um dia tudo mudou. Saulo ele estava viajando assim para uma cidade chamada de Damasco. Ele queria prender os cristãos lá. Aí de repente, criança, uma luz forte assim, ó, veio brilhante. Saulo caiu do cavalo. Ele ouviu uma voz assim, ó, bem alto, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Crianças, era Jesus que estava falando com ele. Crianças, aqui aprendemos uma coisa muito importante, sabia? Mesmo quando alguém está fazendo assim, coisas erradas, Jesus, ele ama pessoas. Ele ama a pessoa e ele pode transformar a vida dela. Talvez alguém já tenha assim errado na escola, em casa, com os amigos, mas Jesus nunca desiste de nós. Então, antes de conhecer Jesus, Saulo, ele achava que ele estava fazendo certo, mas ele estava machucando as pessoas. Sabe o que isso significa, criança? Que nem sempre o que a gente acha que está certo realmente está. Crianças, precisamos sempre perguntar: Jesus, o Senhor está feliz com minhas atitudes? Pergunte para Jesus isso. Será que eu trato bem os meus colegas na escola? Será que eu obedeço meus pais? Será que eu falo palavras boas? Então, quando seguimos Jesus, nossas atitudes elas mudam. Ela muda a nossa atitude. Então, depois do encontro com Jesus, Saulo, ele ficou cego. Ele passou 3 dias sem enxergar. Aí Deus falou com um homem chamado de Ananias. Ananias ficou com medo porque sabia que Saulo perseguia cristãos. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Ele foi até Saulo, ele colocou as mãos assim sobre ele, ó, sobre a cabeça dele, ó, e orou. E algo como escamas assim, ó, caiu dos olhos de Saulo. E ele voltou a enxergar. Crianças, isso é forte, isso é lindo. Aqui aprendemos que Deus usa pessoas para ajudar outras pessoas. Você também pode orar por alguém. Você pode ajudar um amigo triste. Você pode ser instrumento de Deus. Você sabia disso? Então, depois disso, Saulo foi batizado. Ele começou a aprender mais sobre Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele mudou. Ele passou a se chamar Paulo. Então, antes ele perseguia, agora ele pregava. Antes ele machucava, agora ele ajudava. Crianças, Jesus, ele transforma corações. Não importa como alguém era antes, quando Jesus entra, tudo muda. Então, a partir dali, começou o ministério de Paulo. Paulo começou a viajar por muitos lugares. Ele atravessou cidades, mares, ele enfrentou dificuldade, mas ele nunca desistiu de falar de Jesus.
Paulo abriu igrejas, ele ensinou pessoas, ele ganhou muitas almas para Deus. Crianças, talvez vocês pensem assim: eu sou pequeno, tio Fagner. Deixa o tio Fagner te contar uma coisa. Você também pode ser missionário. Onde, tio? Na escola, em casa, com seus amigos. Sabe de uma coisa, criança? Jesus, ele te ama. Então, assim como Paulo teve um encontro com Jesus, nós também podemos ter. Quando a gente confia em Jesus, quando a gente aprende a obedecer, quando a gente aprende a amar, quando a gente aprende a viver em fé. Talvez hoje Jesus esteja falando com você, criança. Eu quero transformar a sua vida também. E sabe o que você pode responder? Jesus, eu confio em ti. Crianças, se Jesus transformou Saulo em Paulo, ele também pode transformar você. Não importa os seus erros, não importa o seu passado, Jesus, ele tem um propósito para a sua vida. Então feche os seus olhos, ore contigo. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor transforma vidas, assim como transformou Saulo em Paulo. Transforma, Senhor, também o meu coração. Eu quero confiar em ti, eu quero falar do teu amor, eu quero te servir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o tio Fagner e essa é mais uma palavra para a tua vida, para a tua edificação, para a tua casa e para a tua família. Fica na paz.